Salve atinado e atinada, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas e região. O TinoCast é um podcast parceiro do grupo DDD 53 e estamos gravando aqui no Alma Studios, vida a ideias e criações. O Tino vai ao ar toda quarta-feira às 20 horas, aonde, Cuca? Que tá aqui comigo. Vai ao ar no YouTube, vai ao ar no Spotify, no Apple Podcasts e talvez, se você procurar aí, já tá no Deezer. No Deezer, estamos entrando na nova plataforma Deezer. Aqui na tela tá aparecendo um QR Code e esse QR Code vai levar você pro nosso Instagram. E lá você vai ver todos os episódios que já aconteceram aqui, os 79 episódios. Estamos gravando o episódio de número 80. E se você já tá até aqui, tá vendo, tá nos assistindo ou tá nos escutando, nos segue nas plataformas, tanto no Spotify, no Apple Podcasts e também no YouTube. E dá esse likezinho, joinha, tudo aqui nesse vídeo, porque vai ser muito importante para que mais atinados e atinados façam parte da nossa comunidade. E também nessa link do Instagram, a gente tem o nosso Apoia-se. Que com contribuições a partir de R$15 por mês, você faz parte da nossa comunidade e ajuda nas pautas a trazer os convidados para cá, a ter uma conversa direta com os nossos convidados e muito mais dentro da nossa comunidade. Olha só! Bom. Viu só? Você tu inventou agora. Eu inventei. Mas ficou bom. Mas também, né? 80 episódios. Vou começar agradecendo aos nossos apoiadores, Lacute Pizzas, Zó Cervejaria e Livraria Vanguarda. Com cupom TINO nas compras no site da Livraria Vanguarda, você ganha 10% de desconto e parte desse valor é revertido pra gente. E também a Laborama Cultura Organizacional. Aí. Agradecer aos nossos patrocinadores. O Tino tem o patrocínio de Incomum Cuidadores de Marca. Obrigado, Incomum. De nada. E também ao nosso patrocinador Master. Passe pelo Parque Una qualquer dia. Você vai ver gente correndo, gente tomando café, famílias passeando, muita gente morando, trabalhando e principalmente vivendo ali. E não é por acaso. O Una é um bairro vivo, cheio de serviços, comércios e opções para todos os estilos de vida. Tem estúdio, apartamento de 1, 2, 3 dormitórios e até duplex. E na hora de comprar, o Una Fácil ajuda a deixar tudo mais simples, com condições e parcelas que cabem no seu orçamento. Por isso, tá todo mundo no Una. Agora só falta você. Agora só falta você. Yeah. E o nosso episódio hoje é musical. É vida, é música, são os caminhos musicais. E aí, alguns assuntos que vão nortear é: quando a paixão vira profissão, dá pra viver só de palco? Tem um plano B? Quando não dá para viver só de palco, como está o mercado de Pelotas e da nossa região. E nós temos convidados especialíssimos no assunto. Começar apresentando a nossa convidada, Lara Rossato, cantora e compositora, nascida em Dom Pedrito, criada na zona rural da fronteira com o Uruguai. Sua identidade artística foi moldada pela cultura campeira e pelas milongas. Eleita revelação da música gaúcha em 2024, lançou o EP Entre Dois Tempos, que constrói uma ponte entre tradição e contemporaneidade e consolida seu nome na nova geração da música regional. Bem-vinda. É preciso saber diferenciar a persistência da insistência. Teu arroba? @Lara Rossato. Que isso? Que poder é esse? Nosso segundo convidado. Um ícone da música de Pelotas, Sulimar Haas, músico, compositor, produtor fonográfico e professor radicado em Pelotas há mais de 2 décadas. Fundador da Haas Escola de Música, referência na formação de instrumentistas no sul do estado. Com trajetória autoral consistente, também atua como produtor cultural e articulador da música regional contemporânea. Ter ou não ter talento é irrelevante para quem quer aprender música. Olha só. @. Sulimar Haas. E o da escola? @Haas Escola de Música. Toma. Isso aí poderia ser o slogan da escola, né? Pois pra vender. Uma boa, tu falou que Dito pelo nosso publicitário aqui. Só. Comigo ele, Daniel Cuca Moreira. Se você se sente seguro na área que está trabalhando, você não está trabalhando na área certa. Quem disse isso foi o David Bowie. Olha. @Cuca em Comum, e já que o episódio é música, @Doide Vanas Rock, @Água Melissa. Toma.
Não, e o Cuca, ele traz umas frases filosóficas com pensadores ilustres, né? Já Sim. trouxe... Bem, cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. @Alan Miguel Gonçalves, @alma.studios.br. Sejam bem-vindos, meus convidados. Obrigado. Que coisa Obrigada. boa receber vocês aqui. Conseguimos finalmente marcar esse encontro que estávamos tanto tentando e agora deu certo. Deu Eu queria certo. muito falar, sem a música, a vida seria um erro. Também é bom, né? Também. Também. É. do Nietzsche. Olha aí. Ah, não. Cheio de frases. A gente Cheio de aproveitou frases. que a Lara está vindo pra Pelotas pra fazer um show aqui Sim. em Jaguarão, é isso? Hoje em Jaguarão e amanhã aqui. E amanhã em Pelotas, eu ia dizer. Isso, amanhã aqui. Amanhã quer dizer anteontem, porque Isso. isso aqui tá sendo na Anteontem, quarta. porque né? isso aí. Vou fazer no já fiz um Já show fez, em foi Jaguarão, ótimo, né? foi maravilhoso. O Em povo de Pelotas Jaguarão é também, incrível. o povo de Jaguarão. é maravilhoso. Aí é Público mesmo. acolhedor. O show de Pelotas também foi incrível, né, Foi Sully? incrível, Nossa, foi maravilhoso. muito legal no Laranjal. Assim. Sim, tava lotado. lotado. Milhares de pessoas. É. É o fechamento. Mais foi que o fechamento, Copacabana, né? desses shows que rolaram. O que Show que da é Mar- Copacabana? Perto de Pelotas. Gente, bom, começar com a Lara, fazer uma pergunta. Como foi que tu te descobriu artista que vou viver de música? E como foi nesse processo, assim, eu sei que você tem todo esse link com a cultura regional, Uhum. mas quando foi essa virada de chave de vou investir nisso aqui, eu tô gostando disso, olha, eu acho que eu tenho potencial nisso. Conta um pouquinho também da tua trajetória. Eu acredito que eu nasci já meio artista. Porque eu já tive essa inclinação para artista desde muito cedo, sem ter muito contato com o palco ou com a família de artistas. Minha família não tem artistas. Eu já gostava, eu já ouvia rádio, já gostava de cantar. Foi muito natural, por isso que eu acredito que existem pessoas que nascem com uma certa inclinação para arte. Que gostam, que têm uma facilidade melhor de entender, têm uma linguagem musical mais desenvolvida. Dizem que tem vários tipos de inteligência. Eu acredito que eu não tenha a inteligência matemática, nenhuma, mas eu tenho um pouco da inteligência, talvez, musical. Eu tenho essa inclinação. Então, desde criança, que eu me lembro, eu sempre gostei de música. E cantava, ouvia nas rádios e cantava no tom certinho, sabe? Não precisei estudar para chegar. Como que eu faço isso? E eu comecei a trabalhar com música. Eu vim morar em Pelotas. Já em Dom Pedrito eu já trabalhava com música, mas era tudo assim, ó, vamos ganhar dinheiro. Eu quero ter o meu próprio dinheiro, eu vou cantar o que vier. Então eu sempre tive isso. O que vier pra eu tocar, eu quero fazer, porque eu quero aprender, quero me desenvolver. Então a gente começou tocando MPB em barzinho, depois rock. O que viesse, eu tava querendo cantar. Porque eu tinha essa sensação de querer aprender. E aí depois eu vim morar em Pelotas. E trabalhei aqui, fazendo barzinhos, fiz bandas aqui de rock, cantava MPB, fiz show de música latina. O que chegava pra mim, Manda! porque eu sentia tudo como se fosse uma preparação pra algo maior, sabe? Pra desenvolver algo maior, não maior assim no quesito fama, essas coisas, mas pra eu ter pra poder ser inteiramente trabalhar com isso. Ganhar meu dinheiro só disso, sabe? Porque Perfeito. até então eu fazia milhões de coisas pra me sustentar. E quando foi essa virada de chave da música regional? Foi na pandemia agora. Porque eu sempre trabalhei com vários estilos, o que viesse, como eu disse, o que vier vem. E na pandemia eu tava morando em Porto Alegre, veio a pandemia, os lockdown, a gente teve que cancelar vários shows. A gente Vários estava shows, fazendo um projeto incrível, que era o da Raíza Flor. Eu e o Sulimar cantando clássicos do cancioneiro latino-americano, Mercedes Sosa. A gente tinha vários shows marcados, lotados, e a gente estava muito feliz. Pois veio a pandemia e nos cortou. Então a gente. Aí eu voltei. Eu tava morando em Porto Alegre, voltei pra Dom Pedrito, porque também a questão financeira com os lockdown e os cancelamentos de shows acabaram. Eu voltei pra Dom Pedrito e eu já tava em Porto Alegre bem desiludida. Eu tava um pouco melancólica, as coisas não estavam funcionando mais por tudo, assim. Esse projeto tava me dando um gás muito, muito especial. E aí Foi muito bom, né? aí veio a pandemia, eu fiquei muito melancólica. E também na questão financeira, como eu disse, não tinha tanto trabalho. Eu voltei pra Dom Pedrito, eu desisti da música. Eu falei, não, acabou, eu não quero mais. Eu quero ir embora pra minha terra de novo, pra entender o que eu sou, o que eu gosto. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô insistindo numa coisa que não tá funcionando?
Por isso a frase do início. Eu tava insistindo no rock, insistindo no MPB, insistindo em pegar qualquer coisa. E aquilo nunca vinha, nunca tinha um flow de trabalho legal. Sabe aquela... Eu quero entrar na minha vida num processo de flow, que eu possa trabalhar e bem, que faça sabe? sentido. Exatamente. Que aí vai construindo. Ter essa sensação de estou subindo uma escada. Isso, e não estou... isso, exatamente. Que tu tem um flow, não assim, um trabalho hoje, outro trabalho aqui. Não, queria ter essa sensação. Eu nunca tava tendo isso. Tinha uns projetos, aí parava, não dava certo. Cantava, tinha banda. Aí roda um projeto. Roda. Não, agora vai. É isso. Chega no outro ano, ninguém mais quer isso. E aí tu tem que te adaptar. E acontecem várias coisas travando, sabe? Isso já era um aviso que não tava funcionando aquilo. E eu tava insistindo naquilo. Aí eu me questionei isso. Eu tô persistindo numa coisa, eu tô insistindo. Eu tava insistindo numa coisa que não era pra ser. Ah, porque eu sou persistente. Tá, mas persistente numa coisa que não tá funcionando? Tu tá insistindo numa coisa que não tá funcionando. E aí fui pra Dom Pedrito, zerada, desisti da música. Trabalhei com os produtores meio complicados em Porto Alegre também. Foi o que também fez eu desistir um pouco, assim. Voltei pra minha cidade, voltei pra zona rural de Dom Pedrito, onde eu me criei, onde nasci, me criei. Desisti da música. Não quero mais saber. E aí... Parece que ela vai cantar a qualquer momento, olha ali, ó. Vai Tô chegar amando, tô amando. Tá lindo. E aí eu comecei a... Lá é zona rural, é campo. E eu comecei a fazer stories, assim, no meu dia a dia. Mas, assim, completamente aleatório, assim. Sem pretensão nenhuma. Comecei a mostrar ali a mangueira, os cavalos, as galinhas. E aconteceu o pessoal me pedindo mais. Assim, como é que é a vida aí? Como é que funciona aí? Como é que é o cavalo? Como é que tu... sabe? E aí eu percebi, mas peraí, tem um interesse genuíno nessa vida campeira. Que legal, sabe? Porque como tu tá imerso naquilo ali, tu não tá sabendo o que tem de riqueza naquilo. Porque é o teu mundo, né? E às vezes tá na nossa base, tá em casa. Exatamente. A gente não percebe isso, né? Tu não percebe porque é o teu dia a dia. Tem que vir alguém de fora pra às vezes dizer, nossa, que legal esse né? É que pra ti é comum. Exatamente. E aí tu não vê aquilo como um diferencial, tu não mas vê na o verdade contraste, é né? o teu diferencial. Exatamente. Tu não vê os contrastes porque tu tá muito dentro daquilo, faz parte da tua vida, enfim. Comecei a mostrar, vi que tinha um interesse genuíno. Comecei a perceber, bom, tem demanda sobre isso, sabe? E aí comecei a ver também, poxa, mas eu olho aqui o Instagram, época de pandemia, tem muito conteúdo de outros lugares, tem criadores dos Estados Unidos, a gente vê muito conteúdo, coisas, enfim, do próprio Brasil, mas não falando do regional gaúcho, assim, não tinha ainda. Sabe, essa coisa do... O que é o pampa gaúcho? Como é que é a lida do campo, do campeiro? Aí eu pensei, não, eu vou fazer sobre isso. Eu quero falar sobre isso. Porque é a minha realidade, eu tenho propriedade. E eu quero mostrar. Por que a gente não tá mostrando o que é nosso? Por que não tem ali no Instagram, ali tem coisas lá dos Estados Unidos, sei lá o que, da Europa. E não tem o nosso campeiro, o nosso homem do campo. Por que não tem? Não, eu vou fazer vídeo sobre isso, eu vou falar sobre isso. E quando tem é muito glamourizado, né? Exatamente. Aí nessa época tinha muito vídeos de lifestyle. Porque gente super rica, vivendo vidas de luxo. Não, nem tinha, não. Eu digo assim, ó, o que tu via no Instagram nessa época era surreal, assim. Era as blogueiras gastando milhões de reais numa bolsa e não tinha o conteúdo do campeiro, do cara lá que mora no campo. Que o vô dele era campeiro, que o pai dele era campeiro. Aí eu pensei, tem um interesse nisso. As pessoas estão me perguntando como é que encilha um cavalo. Não tem esse tipo de conteúdo na internet. Existe uma demanda, mas não tem ninguém fazendo. Eu vou fazer. Só que como que eu vou fazer? Não sei. Eu tinha desistido da música. Já a música, pra mim, né, não tinha mais sentido. Aí eu comecei a estudar. No período da pandemia, comecei a estudar tudo sobre algoritmos, marketing, storytelling, branding, essas coisas, tudo como que eu poderia alcançar esse público? Ele existe, ele tá ali, mas como que eu faço isso? Comecei a estudar, fazer curso online, tudo que tinha. E tu já tinha muitos seguidores nessa época? Não, tinha bem pouquinhos. Tipo, bem pouquinhos? Tinha uns 20 mil. Não, menos, bem menos. Bem menos. Não lembro quanto, assim. Se eu disser um número, eu vou estar mentindo, mas não era muito. Não era expressivo, assim. Nada expressivo. E aí eu comecei a estudar para criar esses conteúdos. E aí eu pensei, eu vou fazer um vídeo e vou testar. Estudei muito, assim. E fiz um vídeo e deu super certo. Pra mim, naquela época, deu 6 mil curtidas. Eu tinha 100 curtidas num vídeo, deu 6 mil curtidas.
Opa, tá esse é indo, o caminho. agora vamos ajustando, assim. Aí, como deu certo, eu pensei, ó, eu tô trazendo todo esse público pro meu Instagram, esses seguidores. Agora, eu teria um público pra ouvir as minhas músicas. Mas eu já sabia que não é assim também, né? Não é assim, porque… Alto lá! Alto lá, a gente pode falar sobre isso depois. Então, eu criei um plano, assim, de carreira, de postar vídeo e fazer esse tipo de criação de conteúdo. E deu super certo. Assim, em um ano, deu 200 mil seguidores ou mais. E eu comecei a ser chamada para várias publicidades, para trabalhar com outras coisas. Dentro desse nicho gaúcho, assim. Uhum. E aí, eu já cantava música gaúcha também. Embora eu trabalhasse em tudo quanto é coisa que viesse, eu me criei cantando e ouvindo música gaúcha. Então, pra mim, era muito fácil, muito simples. Só que era o ordinário, não era o extraordinário. Tipo, não vou cantar música gaúcha, porque, Eu confundia duas coisas também, muito importantes, que é a influência e a essência. Eu fazia muito das minhas influências, que era o rock, MPB, outras coisas, música latina, música em espanhol, que eu gosto muito. Mas a minha essência mesmo, eu sou uma guria criada no meio da grota lá, em cima de um cavalo. Eu nasci em cima de um cavalo, fazendo lida de campo. Eu sou da grota, do fundo da grota, literalmente. Olha, eu não disse, mas é. E aí eu pensei, a minha essência é essa, não posso fugir de quem eu sou, sabe? Embora eu goste tenha outras influências, porque absorvi por causa eu queria ganhar dinheiro, absorvi e gosto, é uma faceta minha também gostar de rock e música latina, adoro. Mas a essência mesmo, a verdadeira essência é dessa guria que se criou lá, correndo no meio das macegas, sabe? Então, comecei a cantar também música gaúcha, fui mais pro nicho regional, porque eu também não tinha essa pretensão, assim, mais de, trabalhar com música. Aí foi aí que deu certo. Antes do Sully também responder a mesma coisa, que eu acho que a gente quer ouvir também. Isso. Eu queria só fazer um comentário aí. Tu sabe que quando tu estudou branding, porque tu falou que, né? Uhum. Isso é a regra principal do branding. É tu transparecer a tua essência de fato. Uhum. Ou seja, e a gente sempre aprende isso. Né? Seja quem tu é, quem tu é que Sim. tem valor, não sei o quê. Só que a gente só se dá conta depois que a gente dá a volta. Sim, Depois faz toda uma volta. Depois que a gente, sai da ilha para enxergar a ilha, né? Senão tu não Exatamente. enxerga. E eu já falei aqui uma vez, mas vou dizer de novo, já que o assunto é música. Tem um TED Talks do Sting, que é exatamente isso. Que legal. Ele 20 minutos ali, ele com violão e contando a história. Porque teve um momento que ele deu branco nele. Ele não conseguia mais compor. Depois do Mercury Falling ali, que ele entrou nos discos ruins, assim, sabe? E aí, como é que ele se achou de novo? Começou a compor sobre as coisas da cidadezinha que ele nasceu, do lugar que ele nasceu, que era uma cidade portuária, falar sobre os assuntos do porto, dos barcos, dos marinheiros, não sei o quê, e aquilo veio nele, entendeu? E agora eu te dou um contraponto, tu foi pro Sting, eu vou pro Telmo, né, que escreveu o Esquilador. Sim, Telmo Lima Freitas. Quem vendeu tesouras na ilusão povoeira, volte para a fronteira para se encontrar. É uma metáfora incrível. Eu vendi tesouras na ilusão povoeira. Eu tive, eu vou pra cidade, o que vier… Cidade grande. Exatamente, vou sair, dei a volta e voltei pra fronteira. Só que eu não tinha esse entendimento. Depois que eu ouvi de novo essa música, eu falei, meu Deus, seria uma frase boa pro início do programa, né? Quem vendeu tesouras na ilusão povoeira, volte pra fronteira para se encontrar, viu? E aí a gente teve que fazer tudo isso pra lembrar dessa frase. E essa coisa do marketing, até antes de já aproveitar esse gancho e já passar a palavra pro Sully, o Cuca trabalha muito isso dentro da Incomum, né? E como a gente trabalha com produção audiovisual aqui, a gente fala que a gente é da porta pra fora. Mas da porteira pra fora, né? Da porteira pra dentro, a gente precisa entender quem é essa pessoa, o que ela faz, como que ela faz, de que forma que ela faz, pra assim, a partir disso, conseguir comunicar. Porque não adianta, muitas pessoas chegam, eu quero ser autoridade, eu quero me mostrar que eu sou… Tá, mas vamos te entender quem… E aí é uma pessoa rasa, que não tem conteúdo, que não entende que é o processo que ela tá vivendo, qual é a vida dela. Tudo isso faz parte pra gente, da comunicação, pra gente chegar e conseguir, de fato, comunicar quem é essa pessoa, né? Sim. Então, eu acho muito importante ter essa visão e saber assim, tipo, vou olhar pra dentro da porteira, né? Pra dentro de casa e ver quem eu sou,
organizar meus pensamentos para depois querer comunicar. Não adianta, né? Tem que ser essencial na verdade, né? Sim. Então, eu acho isso muito legal. Que legal. Muito Sully, importante. bem-vindo, meu amigo! Muito obrigado, muito obrigado. Eu queria agradecer a vocês boa. pelo convite, estar aqui, falar e contar um pouquinho da história, né, da gente sempre é muito bom. Mas eu também, igualmente a Lara, eu sou um guri lá de Dom Pedrito, né? Apesar da gente ser de geração diferente, sou um pouquinho mais velho que a Lara. Mas bem pouquinho. Tem 2 anos. E aí... Mas eu também me criei nesse mesmo universo aí, né? Da música regional e vendo meu pai tocar. Meu pai tocava em grupo de baile de música gauchesca lá em Dom Pedrito. 5 horas de baile. Aquela coisa... Eu cansei de dormir na beiradinha do palco ali, acompanhando o velho. E então são lembranças para mim, são muito importantes. Assim, foi o que fez a minha vontade de ser músico, é muito por causa do meu pai. E agora, depois de mais velho, depois de algumas terapias, eu também entendi que a forma como meu pai agia quando estava na música era uma, e quando ele estava no trabalho normal dele, que, né, o pai trabalhava meio como administrador de empresa, trabalhou em várias empresas assim e tal, e aquilo era um momento de estresse, do cigarro, da cara feia, né, aquela coisa toda. E na hora da música era cara alegre, né, como a gente fala, boca na orelha, né, e isso me marcou muito, assim. Eu disse, poxa, isso aqui é felicidade, isso aqui é... Isso é que eu quero, entende? Claro, eu acho que inconscientemente, né, por isso que eu tô dizendo hoje é que eu tenho essa noção de saber, poxa, eu via meu pai sorrindo quando eu tava tocando. E é até emocionante, porque é a verdade, sabe? E eu disse, eu quero estar assim sempre, né? E a forma de estar assim sempre, como é que é? Cara, é tocando, entende? E eu nunca fiz outra coisa da vida que não fosse tocar violão. Nunca, nunca. E tô falando profissionalmente mesmo, assim. Eu só tive um trabalho fora da música, que foi meu pai que arranjou pra, tipo, não, tu vai ter que fazer alguma coisa fora pra... Te vira, vambora. Né, pra ganhar uma grana aí e tal. Mas profissionalmente, sempre eu trabalhei com música. Nunca fiz outra coisa da vida. Eu comecei a trabalhar mesmo profissionalmente aos 14 anos nos festivais nativistas, assim. Já tinha o grupo Reponte, aí a gente tocou em vários festivais, era uma gurizada. E ali já começou a dar uma grana. Eu ganhava mais dinheiro tocando em festival do que o emprego que o meu pai tinha conseguido para eu trabalhar lá. Trabalhei durante 1 ano e pouco lá, nesse emprego fora da música. E tocando em festivais. Depois desse período aí, 14, 15 anos e tal, aos 16 anos já fui emancipado né, porque ninguém aguentava mais a minha vida. Assim, tá, vai pro mundo então, né? E eu sempre com essa ideia de desenvolver música, querer tocar e como desenvolver uma carreira, né? Ainda mais uma pessoa tão jovem, aos 16 anos, assim, já... E sem muita referência de profissional da música, porque nesse período lá na década início dos anos 90, o músico, ou tu era muito famoso e tu era uma pessoa muito rica, que ganhava dinheiro com música, essa é a ideia que se tinha do músico, né? Ou aquele cara ferrado que, né, que tava ali na batalha, assim, entendeu? Sem grana pra nada e tal. E não tinha esse profissional, esse operário da cultura, da música e tal, que consegue viver dignamente do seu trabalho e tal, né? Então é difícil as referências, principalmente numa cidade como Dom Pedrito, sem internet, entende? Então eu tive que criar esse cara, imaginar o que eu poderia fazer. E foi ensinando, né, o pouco que eu sabia já, porque eu toco violão desde os 8 anos de idade, então quando eu tinha lá 14, 15 anos eu já tinha uma certa experiência, não tinha muito estudo, mas eu tinha experiência tocando na noite, tocando nos festivais nativistas, que foi o que me deu, assim, essa ideia de palco e aí, então, a partir daí, comecei a querer trabalhar e desenvolver. O que eu vou fazer? Eu vou estudar, né? Vou ter que desenvolver, conhecer outras realidades da música e tal. Quando eu descobri que em Pelotas tinha o curso superior de música, de violão. Cara, aquilo pra mim bateu assim, é isso que eu vou fazer. Eu vou pra Pelotas e vou estudar música. Licenciatura ou bacharel? Então, eu não sabia... Não, era o curso de bacharel, mas eu não tinha ideia o que era. Eu sabia que tinha um curso superior de música. Eu preciso tocar violão nessa escola. Sim, porque tu tocava instintivamente, tu não tinha a teoria do negócio. Não.
Não, eu aprendi a ler música sozinho. Hum. Eu aprendi a ler música porque eu fui fazer aula de piano com a professora Terezinha, Dom Pedrito, que dava aula na Escola do Horto. Escola do Horto conhece, né? Conheço. E aí eu fui aprender piano, porque ele ensinava piano de uma forma tradicional, que era lendo partitura. Só que não tinha professor de violão em Dom Pedrito na época que ensinasse por partitura. O pessoal ensinava pela cifrinha. Eu fiz datilografia com uma Terezinha. Datilografia. É mesmo? Será que não é a mesma? Piano e... Ah, de repente é verdade. E aí, cara, eu fui estudar piano para poder entender como é que eram as partituras. E chegava em casa, eu tinha um livro do Mário Mascarenhas em casa, as primeiras notas ao violão. E aí ali eu ia catando milho e tirando por partitura. Quando eu cheguei em Pelotas, ainda faltava um ano ainda para eu poder... Catando milho é bem isso no violão, até tu pegar aqui. Onde tá o outro dó daqui? E aí... Para poder ingressar no curso de violão, aí depois eu fui entendendo o que era, né? Tu precisava, na época, prestar uma prova específica, diz assim, mostrar, ó, eu sei tocar, então eu posso entrar no curso. Eu acho que hoje não é mais assim, mas na época era. E aí um cara que me abraçou, assim, de uma forma muito generosa e carinhosa foi o professor Ivanov Basso, que é meu amigo até hoje, para mim um dos grandes gênios da música, assim, que eu conheço pessoalmente é ele, né? Um compositor incrível, um violonista sensacional, assim, e que foi o cara que meio que me adotou, assim. Eu fiquei um tempo estudando com o Ivanov, ele não me cobrou um centavo pra, sabe? Eu fui entender isso depois, assim, mais tarde. Pô, esse cara me abraçou, né? Como é que tu não vai ter carinho, assim? E aí, a partir dele, dessa acolhida, que eu consegui aprender violão durante um ano, mais ou menos. Estudei as peças todas que eu precisava tocar. Eram 5 peças de autor estrangeiro. Era uma coisa pesada, assim. Tinha que tocar bem. E aí eu estudei com o Ivanov e entrei no curso de superior de música. Neste meio tempo, eu já queria dar aula, porque eu precisava sobreviver. Eu tinha que... Tem que fazer uma graninha fazer aí, uma graninha, vambora. né, cara? E não tinha... apoio financeiro, assim, muito pouco, porque, né, o pai e mãe não tinham os recursos para poder me manter aqui. Então, o que tem que fazer? Cara, eu vou tocar. Então, era muito louco, assim, porque eu tocava na noite, né, tocando música popular, assim, na noite, em todos os barzinhos, fazia todos os barzinhos. Comecei a dar aula e estudava violão erudito durante o dia, assim. Então era uma coisa bem maluca, né? E comecei a dar aula e dar certo. Em seguida, que eu tinha algum número de alunos, eu aluguei uma sala para dar aula, lá no Fragata. Eu morava lá, aluguei uma salinha lá e comecei a dar aula. Cara, a partir daí, pô, é uma história, eu vou começar a contar uma história tipo Forrest Gump, assim. E a partir dali, daquela salinha, eu vim pra cidade grande aqui no centro e começava a olhar tudo quanto é casa, assim. Tipo, vou alugar uma casa, né? E eu não sei por que Cargas d'Água. Eu achei uma casa na Voluntários ali e o valor que era a casa era todo o valor que eram os alunos que eu tinha. Então, se eu juntasse todos os alunos que eu tinha mais um pouquinho, eu conseguia pagar a casa. Entendeu? Mas não tinha dinheiro pra nada, assim, luz, nada mais. Era só a casa. E eu consegui alugar a tal da casa. Trouxe todos os meus alunos pra lá. Eu digo, não sei como é que eu vou comer agora, né? Porque eu só tenho dinheiro pra pagar o aluguel. E, cara, ali começou a raça, escola de música. 20 anos. 30 anos. 30 anos. 30 anos. 30. Tá errado aí. 2 décadas, tá aí, né? É. Mas na verdade são 3 décadas. 3 décadas. É tempo, né, cara? Voa. Que legal. E foi assim o início da Raça Escola de Música. Foi um Uhum. E sonho. tu foi ali pra Anchieta também, não foi? Não tinha? Sim, nós ficamos 15 anos ali na Anchieta. É que são 30 anos, é um monte de história. Porque eu lembro a partir dali, que era um caminho que eu passava, né? Mas antes, a primeira casa da Haas mesmo foi na Voluntários. Puxa, qual é? Que rua é essa aqui? Nossa, é Gonçalves? Aqui é Gonçalves. Gonçalves e Félix, pode ser? Pode. É isso, entre Gonçalves e Félix. Ficava ali no meio da... Bem no centro. Bem no centro. Consegui alugar aquela casa ali. E dentro da escola, era um piano que eu ganhei. Alguém me deu um piano. Toma, fica com esse piano aí que tá. Então eu tinha um piano e o meu violão. E não tinha mais nada dentro da casa. Era só isso. A escola começou sonho. assim, um sonho. E um sonho. É isso, foi e isso, daí, ó, cara. 30 anos já realizados esse sonho, né? Cara, E é óbvio uma que a gente viagem. vai sempre construindo a partir desse sonho, É. né? Que aí quando a gente chega lá, a gente chegou e aí diz, mas
eu quero mais um pouquinho agora. Mais um pouquinho agora. Isso é muito legal, assim. E até aproveitando já para falar um pouco desse cenário da regional que a gente tem aqui, como vocês percebem e que visão vocês têm, até a gente pode começar contigo, Lara, depois dessa virada de chave, vou viver de música. Como que é a aceitação do público? Óbvio que a gente já tem no teu caso, já tem um público que ele é digital. Então, teve uma construção digital de um público, né? E aí, depois a gente transformou esse público em audiência e a gente conseguiu vender um produto, né? Sim. Mas, pensando em mercados, cada um dentro da sua realidade, como vocês veem o regional, a nossa região, Pelotas como um centro de geolocalização e também de econômico, mas como a gente consegue viver de música dentro da nossa região? É fácil? É difícil? Quais foram os desafios que vocês tiveram ao longo do caminho aí para óbvio que o digital a gente canta para um monte de gente, né? Mas da aula, nem sempre a gente consegue no digital, né? Mas me conta um pouquinho dessa trajetória, assim, de mercado. Eu posso falar sobre o nicho regional gaúcho, assim, agora, com mais propriedade. Antes eu fazia barzinho aqui, sempre tinha o que a gente fazer, né? Bem no início, assim, quando eu morava em Pelotas. Depois foi ficando mais difícil, eu não sei atribuir a quê, assim. Parece que os gostos vão mudando também, tem uma dinâmica, né? Pelotas, por exemplo, falando de Pelotas, eu morei aqui 7 anos. Aí teve uma época que era muito pagode aqui, então a maioria dos bares que tinha muito grupo de pagode. Depois, não sei se agora tem muito sertanejo, enfim, tem umas dinâmicas. Você sabe o que tá tocando agora em Pelotas? Não, os que eu vou é rock. Os que eu vou. Mas aí agora parece que tem mais, tá mais diverso, não sei, são sensações que eu tenho, assim. Dentro do nicho gaúcho, na nossa região aqui, tem bastante lugar pra tocar. Tem, porque tem feiras. Se abre um mercado totalmente novo. Feiras de agronegócios. Hoje mesmo a gente vai cantar numa feira em Jaguarão, que é feira de agronegócio. Depois da enchente também, aflorou mais o amor. Enfim, a coisa da música regional veio muito forte. Então, abriu muito mais espaço também. A nossa cultura está sendo mais valorizada depois da enchente. É até ruim dizer isso, porque teve que acontecer o que aconteceu para a nossa sensação como gaúcho aflorar. Isso veio com o combo da música regional, assim. Então eu vejo que para a música gaúcha regional tem bastante espaço. Tem festivais nativistas por todo o estado. Aqui tem também, né, Súlio, os festivais daqui da volta. E tem lugares também abertos à música regional gaúcha, assim, feiras, bares que estão aceitando agora. Aqui tem um bar que tem The Rock. Acho que é o Johnny Jack. É o Johnny Jack. Johnny Jack que tem tem It's Time tem to vários, Rock. Vários. Tem show de rock, mas também tem um show de música gaúcha. É muito legal porque dizem assim, It's Time to Rock, e aí depois uma bandeira do Rio Grande do Sul e os caras cantando música regional, gauchada, piochada. Assim. Então isso é muito legal. Os bares estão. E eles valorizam também, né? Que é tipo, já teve show do Lambari, trouxe o Baitaca. São nomes expressivos da música regional, né? Que senão tu fica sempre rodando com os meus locais. E aí, tipo, pra quem gosta de música gaúcha, quer ver um nome expressivo, né? Já tocou Marenco lá. Se te convidarem pro John Jack, tu vai. Porque é um palco com um som, com uma técnica muito boa. Olha só. É um baita som. Já vou deixar o convite aqui. Sempre cheio. Vou falar, Eduardo, aqui ó, Lara. Aliás, a gente já falou tanto do John Jack aqui, e o show tá muito bonito, né? O show tá lindo. Eu sou suspeita pra falar, né? Já vou o show tá maravilhoso. Já vamos agendar esse show aí. Isso que é legal. Os bares começaram a abrir esse espaço pra música regional, pro nativismo, depois das enchentes. Eu sinto que veio mais. Não sei se é a tua percepção também. Sim. Que antes não tinha tanto. Antes tu tinha que ir num bar dedicado à música gaúcha. Agora não. Agora tem espaços assim. Por exemplo, quando eu morei aqui, tinha um rancho, não sei o que, gaúcho. Aí ali tinha show gaúcho. Aí pra tu ir um show gaúcho, tu teria num lugar específico em Pelotas. Agora parece que não. Agora é bares que tocam rock, MPB, samba, pagode. Tem a noite regional, a noite nativista. Então eu vejo que tá muito legal. Pra música regional, tá ok. Agora, sim. Eu não sei como é que... Então, eu antes de começar a falar do negócio de
de mercado e tal, eu preciso dar mais um toquezinho lá da fala anterior sobre a escola, das parcerias, né? Como a gente vai encontrando pessoas incríveis, assim, que vão enxergando o que tu tá enxergando e que te apoiam, né? E um desses caras foi o de Marte. O Marte que fez, o Rodrigão, que fez a logo da Haas. Ele chegou lá um dia, eu não sei por que cargas d'água a gente se encontrou, e ele achou, pô, cara, que baita história isso aqui, não sei o que, e ele meio que comprou aquela ideia assim e tal, e aí ele criou a logo, que até hoje nós usamos, é a logo do Dimarte. Que legal. Não sabia. É o parceirão lá do Doidivanas. Vou contar pra ele, pra ele assistir o episódio. Ele é um cara incrível, assim, que foi um dos primeiros caras que, pô, que legal isso aqui, né? Bom, mas aí, fazendo esse corte... cara, eu acho que essa questão de mercado... São 30 anos, né? Óbvio que... É muita história. Começa assim, tem um monte de aluno, agora não tem mais nenhum. Tem um monte procurando não sei o quê, agora... O mercado, ele é muito... Eu acho que tem muitas realidades de mercado, né? Na música existem muitos nichos. E aqui, claro, a Lara falou de um nicho muito específico, que é da música regional, que eu acho que é uma coisa que funciona muito bem mesmo, assim. E que eu fiz o caminho oposto, eu saí da música regional, porque eu queria fazer um outro tipo de música, né? E o meu tipo de música não cabia nesse nicho. Mas é um nicho incrível, assim, profissionalmente é incrível. Só que pra mim, por que eu fiz o caminho oposto? Porque não é que eu saí, mas eu não investi nele como trabalho, assim, porque eu teria um espaço como instrumentista, sabe? Como eu toquei com vários artistas da música gaúcha, vários. Toquei em muitos festivais, muitos shows. O Cristiano Quevedo foi um dos caras também que quando eu cheguei aqui, cara, que legal, a gente se conhecia nos outros festivais. Vamos tocar junto. Aí eu toquei alguns shows. Então eu toquei com muita galera, assim, da música nativista. Mas aí eu não me enxergava como artista ali, como o cara, o frontman, né? O cara de frente ao palco. Não me via cantando música gaúcha ou compondo música gaúcha, então eu acabei não entrando nesse mercado. Até o contrário. Eu pensei assim, cara, eu tenho que procurar a turma que eu tô afim de fazer. Guris, eu tô falando pra vocês, isso aí já é 2000 e... né, não é de hoje, assim. Então, por isso que eu digo, o mercado é muito... Não é uma coisa estanque, sabe? Existe um mercado. Não, existem vários mercados, várias formas de tu trabalhar com a música, né, e sobreviver com ela, e tu vai encontrando os teus caminhos. Então tem a galera mais da noite, né? Tem a galera mais dos festivais, dos shows da música nativista, que é onde a Lara tá pegando esse nicho agora incrível, que eu tô entrando agora também, né? Tô levando ele por cabelo. Sempre com uma parceira incrível, assim, né? E aí quando ela chamou pra ideia, pô, tem show pra fazer, vamos fazer. Claro que vão fazer, né? Tô junto. Mas musicalmente, assim, eu acho que tem alguns nichos que eles não... Eu vejo, assim, que não vão muito bem, assim, sabe? A gente não consegue viver daquele nicho de trabalho. Eu acho que da música popular, do rock, a não ser que tu faça cover, entende? Eu não sei como é que tu vê isso aí, mas da música, se tem um trabalho autoral, é muito complicado, cara. Sim, eu acho complicado. É que falta uma indústria, né? Na música regional tem indústria. Exato, é isso que eu me refiro. Aí, inclusive, assim, ó, eu vi outro dia um cara falando sobre lei de incentivo, né? Que às vezes se pergunta, por que os grandes que recebem mais recursos, não sei o quê? Bom, tem alguns motivos. Porque R$1 dado a ele vira 8. Claro, exato. No meu mercado, né? E outro porque tu fortalece a indústria. Que às vezes tu dá a grana para um cara pequeno, ele faz o projeto dele e morre. Sim. Não tem mais, porque não entrou na engrenagem. Não entra uma engrenagem. Não emprega o técnico frequentemente. Porque assim, tem muita gente que faz cinema, tem muita gente que faz música, tem muita gente que é técnico. Mas cadê a indústria para esse cara ter trabalho constante? Sim. Porque aí fecha um projeto, tem um monte de projeto agora. Só que o trabalho é 2 projetos. Exato. No meu caso, por exemplo, eu achei o meu nicho dentro da educação. Entende? Então, meu nicho de trabalho mesmo, assim, onde eu sobrevivo, né? É dentro da educação musical. Então o teu plano A é a educação musical, não é o plano B, não mas eu diria o... É que eu não enxergo como plano A e plano B, não, desculpa, não quis dizer plano A. A indústria dele é a escola. Isso. Isso. Então eu já enxerguei isso desde cedo, assim, que, cara, se eu investir na escola, que pra mim é uma coisa que me dá um prazer incrível também, porque
Porque eu adoro ensinar, né? Mas qualquer coisa. Se tu vai lá em casa, vamos fazer uma janta. Aí, sabe como é que se faz um carreteiro? Ó, tu bota... Eu adoro ensinar qualquer coisa que eu sei, eu gosto de compartilhar. Então aí a música, né, entrou nisso. De, pô, se eu ensinar... E sempre deu certo, sempre funcionou, né? A escola é uma coisa assim... A gente só parou a escola em 30 anos na pandemia. Foram 2 anos de portas fechadas. Literalmente, assim. Foi a única vez. Depois nunca paramos. Mas nem à né? distância, tu não fazia online? Não, aí tinha, mas eu me refiro As à portas, escola, a as física. portas ali, físicas e tal, que a gente, pô, precisamos fechar. Nunca a gente parou por motivo algum, sabe? Sempre teve público, sempre teve gente procurando. E hoje a gente já é uma escola tradicional, então as pessoas buscam porque é a Haas. Mas teve uma época, assim... Quando eu trabalhava na TV Cidade, que eu tinha um programa rasmusica.com, que eu mandava e-mail pra mim mesmo, pra eu ler os e-mails. Eu tinha que contar essa história, né, cara? Essa história é fantástica. Vamos começar a fazer isso. O pessoal não manda mensagem, a gente... Não, vocês têm que lembrar o seguinte. Na época não tinha YouTube, essa coisa, a gente fazia coisa, nada de internet, era tudo... Mas estava iniciando o negócio dos e-mails. Né? Por isso que o nome do programa era rasmusica.com. Já era uma ideia de tu... Pô, tô na TV e tal, conectar. Mas a gente vai se conectar por e-mail. Então me mande e-mail, fala o que tá achando do programa, É mais ou menos uma visão atual, né? É que a rádio faz isso, né? Alô, fulana, do bairro não sei o quê, isso, tá assim. mandando uma música para o outro ciclano. Então, eu vou contar o grande segredo do programa, né? Pelo menos os primeiros e-mails que eu recebi fui eu mesmo. Mas eu mesmo mandava as tem histórias. vezes que eu abria a caixinha de pergunta, e faço não uma tinha pergunta, não tinha pergunta. Eu mesmo perguntava. pergunto. Você gosta de foto PB ou colorida? É muito perigoso tu pedir interação. Ah, não. Às vezes não interage. Cara, aí não tinha interação. Eu comecei a mandar, mas o mais louco, que depois dos meus próprios e-mails, começou a surgir. Aí sim, aí depois teve uma época que eu não consegui responder. Finge até que atinja, né? Tem Eu não, sério mesmo, assim, Finge até que era atinja. impossível responder a quantidade de e-mail que a gente recebia. Era uma coisa impressionante, assim, porque o programa ele era meio improvisado. Era tipo, vamos juntar ali, vamos tocar, fazer um som e, né, a TV tava ali. E ele era assim, meio improvisado. Mas impressionante, a audiência que tinha era uma coisa assustadora, assim. E aí, o que acontece? Aquilo ali, as portas da escola, tipo, tinha fila para se matricular. Eu tô falando para vocês literalmente, eu não tô fazendo no sentido figurado. É mesmo, assim, tu abria às vezes ali, perto do meio-dia, tinha uma fila de pessoas para essa informação se matricular. Então, nesse período, foi o período que a escola deu um boom. Aí a gente foi lá pra Anchieta, aquela casa grandona ali que tu conheceu. E a partir dali a gente começou a construir uma história e obviamente, se estabilizar financeiramente. E aí, aquilo vira a tua indústria. Então, a escola virou a minha indústria. O que me deu também a possibilidade de eu manter o meu trabalho autoral mais íntegro no sentido de, cara, isso aqui, eu aposto nessa proposta, entendeu? Aqui eu tenho mais liberdade. Liberdade, Então, quer dizer, eu não vivo necessariamente como artista, né? Apesar de ter um trabalho, tenho muitos trabalhos, estou sempre trabalhando, mas não eu não vivo da minha composição, por exemplo. Até é bom tu estar nesse mercado também, porque tu é professor. Tu tem uma escola, então o conhecimento do mercado também é importante tu transmitir para um aluno. Às vezes um aluno não tem pretensão profissional, mas às vezes tem. Exatamente. E tem muitos que têm essa pretensão. E já saiu muito aluno de lá trabalhando, assim, entende? Dando aula também, ou tocando. E aí, por isso que eu digo, é um leque de possibilidades. E aí tu vai vendo onde que tu vai atingir. O que acontece? Com a função da escola, eu consigo, por exemplo, trabalhar com a Lara, consigo fazer a produção de um trabalho, fazer a produção agora estou fazendo das Trifaceiras, que é um projeto da minha esposa, da Dani, e da Rita Malchi. Então, assim, as gurias estão fazendo um trabalho lindo e eu que estou fazendo trabalho de produção, né? Então, eu estou sempre fazendo, envolvendo coisas porque a escola me dá essa base de eu poder... Cara, eu vou trabalhar com a galera. Estou fazendo um projeto do Bando Gramelô, que é com Caco Xavier, Leandro Maio, Carlos Peixoto, que tá maravilhoso. Adoraria ficar falando sobre esses projetos todos. Então, quer dizer... A bem da verdade, assim, eu consegui... É o meu nicho de trabalho que me dá essa sustentabilidade e eu posso fazer todas as coisas que estão na volta, né? E escolher o que trabalhar, né? Então, por isso que eu digo, é muito diversificada essa questão de mercado e como tu vai trabalhar, onde que tu vai atingir. Lara, Né? Bem pegando o gancho do e-mail ali,
quais são os teus conteúdos que tu pede engajamento, que mais bombam, assim, que mais vem interação? E que quantidade de interação tu tem, assim, quando tu abre uma caixinha de... Diga aí o que tu tá sentindo, sei lá, alguma coisa assim. Tem os vídeos que tem o CTA, que a gente fala o Call to Action. Ela é do marketing. Você tá pensando Eu o estudei quê? muito isso, eu fiquei muito tempo Pega estudando. essa CTA, então. Hã? Pega essa CTA. São vídeos que, principalmente do nicho gaúcho, que falam... as pessoas gostam muito de falar de onde elas são, da cidade que elas são. E eu acho muito legal saber da onde que as pessoas estão falando comigo. Eu adoro, assim, ó... Uma coisa na comunicação que eu gosto é saber de onde as pessoas são, como que elas pensam, onde é que elas moram, onde é que elas vivem. Eu gosto disso, sabe? E traçar um paralelo, assim, de todo mundo, porque a gente tem todo mundo as mesmas vivências, isso é muito legal. Então, os call to actions que eu uso, assim, pergunto de onde as pessoas são. Geralmente são as que mais comentam, assim, que elas querem falar das suas cidades. E as caixinhas de perguntas sempre tem. Sempre tem, as pessoas gostam de saber, vai ter show aqui, sabe? Essas coisas assim. E tem aquelas, né? Você é solteira? Você é casada? Essas interações tem bastante, essas eu não respondo. E já tem hater ou não? Mas tu vê, mas é uma pessoa que é Nem respeitosa. É uma pessoa que é respeitosa, porque só vai avançar se tiver uma resposta. Exatamente. Não, mas nas tem. caixinhas tem interação, assim, quando eu peço música, me diz uma música aí boa de cantar, as pessoas respondem muito. Eu falo tudo dentro, todos os assuntos dentro desse nicho, as pessoas comentam, porque o gaúcho, ele gosta muito de mostrar que ele tem orgulho, que ele entende, que ele faz, que ele viveu aquilo, principalmente. Quando eu posto coisas assim, perguntando das vivências da infância, o que tu lembra? É aquela nostalgia do passado, do cheiro da comida da avó, do cheiro da terra molhada. Então, assim, ó, são muitas coisas legais que dá pra ir pegando, assim, que eles respondem, que o público responde, e é muito legal. Eu gosto muito de entender o coração do público, assim, sabe? Porque isso são dados também, que eu posso usar pra criar conteúdo. Mas muito além disso, esse senso de comunidade que a gente tem, sabe? Isso é muito legal. Isso pra mim transcende, assim, toda essa coisa de marketing, de como sabe? Transcende, assim, é muito legal. Agora eu fiz um post que eu fiquei abismada. Que eu falei assim, vou fazer uma música e vou pedir umas frases pro pessoal falar pra compor junto comigo. Pensei, que geralmente a gente tem na ideia que, não, vamos perguntar duas coisas, se eles gostam ou não gostam de tal coisa, pra saber a opinião da pessoa. Não vamos dar muita opção, porque a pessoa não quer, às vezes tá cansada, não vai opinar. Sim, ela vai trabalhar em cima do negócio. Ela vai pensar, entendeu? Elas não vão pensar naquilo. Aí quando eu postei o vídeo, eu pensei, elas não vão responder. As pessoas não vão responder. 3, 4 pessoas vão colocar umas frases ali, porque tem que parar, escrever. Teve 2.000 e poucos comentários. Eu não consegui Era ler. O do Legião Urbana. Como é que é aquela de 9 minutos? Faroeste Caboclo. Aí foi nesse estilo. Então eu fiquei super surpresa com esse CTA. Porque eu achei que as pessoas realmente iriam responder. Ou 3, 4 pessoas iriam falar algumas frases ali. Sim. Porque geralmente a gente pede para as pessoas algo muito simples, que elas não demandem tempo e pensar e elaborar, sabe? Porque a internet é muito rápida. E o Sully falou uma coisa legal que, bom, a escola me dá base e eu tenho meu lugar de autor em vários outros projetos, né? Como funciona pra ti, assim? Tipo, a tua base tá na produção de conteúdo, que eu vi que já trabalhaste para algumas marcas, tem uma agência que tu trabalha, né? Mas a tua base tá na produção de conteúdo ou ela tá na música regional, que tu toca de tudo um pouco, mas, vamos supor, outros artistas, ou na tua própria música autoral, né? No teu novo álbum, né, de 2024, ou não sei se tá produzindo mais algum agora. Mas, enfim, onde é que tá a tua base? A base, por enquanto, começa no trabalho com as publicidades no Instagram. São para várias empresas que eu já fiz. E a segunda é a base dos shows, que a gente mistura um repertório de clássicas e algumas autorais. E depois é a base autoral minha, assim. Porque muitas pessoas que me seguem por vários motivos.
porque gostaram dos vídeos, porque eu tenho uma vida parecida com a delas, porque eu gosto do meu cabelo, sei lá, entendeu? Elas não estão ali só porque eu canto, porque eu gosto das minhas músicas. Agora, trazer essas pessoas, o público, pra minha música autoral é outro patamar, outro nível. Também tô estudando, tô fazendo essa transição aos poucos. Esse vídeo do Componham Comigo, não foi um vídeo assim, vamos fazer... Não, eu pensei, vamos mostrar pras pessoas que eu sou compositora, que eu sou cantora, que eu não sou criadora só de conteúdo. Que eu principalmente sou cantora, né? Antes de criar conteúdo, eu já fazia isso. Então, quando eu comecei a criar conteúdo, eu já imaginava que eu teria que fazer uma transição aos poucos, porque as pessoas que iam chegar ali, iam chegar por causa que eu tenho um cavalo que se chama Pedrito, eles gostam do meu cavalo. Porque eu tô lá morando no interior e eles gostam de ver o campo. As pessoas que me seguem, elas me seguem por diversos motivos. Tem gente que nem sabe que eu canto. Então, eu tô começando a divulgar os shows, tô aos poucos lançando música autoral, sem forçar muito também, pra não ficar só aquilo, trabalhando normal com os meus conteúdos base, que é o do campo, aquela coisa toda. E tô fazendo essa transição aos poucos. Que legal. Sabe que meu primeiro contato com a Lara foi quando ela abriu no Twitter, diga uma música pra eu cantar. E eu peguei uma música da minha banda e mandei pra ela. E ela gravou em áudio. A Gigante. Aquela e eu música peguei e baixei e deu lá. Onde eu vou... Isso aí vai virar sucesso. Quantos anos faz? Sei lá. Eu era uma menininha, assim. Mas tem um vídeo 2012, muito legal também, eu acho. que liga vocês, tu cantando com a Alice. Ah, minha filha. Aí foi depois, aí já legal. tá. Foi tão legal. Quando eu vi aquele vídeo, eu me emocionei, cara. Disse, que legal. Eu acho que eu te mandei depois, né? Acho que a Alice, olha só quem que tá fazendo aula. Eu tirei uma foto com ela na aula e te mandei. Sim, e foi na pandemia também, né? A gente fez um vídeo. Ela era pequena ainda. Sim. Ai, coisa mais bonitinha. Muito legal. Sim. Uma coisa importante... É o telefone. Alô? Tá. Oi! Tudo bem? Sim. Então aqui, vamos fazer um show ali no teatro. Anfiteatro. Isso. Não. Agora tá com a agenda cheia. Eu sou o produtor agora. Isso. Não, mas eu te passo a agenda certinho. Manda por e-mail, tá? Isso. Deixa que eu falo com ela. Tá. Beijo, queridão. Tchau. Fabiano lá do Parque Una me ligou perguntando se tinha agenda pra tocar agora, mas eu disse não, lotado. Eles querem tudo em cima da hora. Tudo em cima da hora. Não, acho que esse mês já acabou, né? Esse mês, não tem condição. Cortou. A agenda aberta pra março. Março não, tá lotado também, março. Já é. A gente tem um bloco aqui que a gente pergunta pros nossos convidados, que o bloco se chama Una Pergunta. O Una faz uma pergunta pros nossos convidados. E se vocês tivessem o papel e a caneta na mão, tá? E fosse compor uma música pra Pelotas, de que estilo seria? E de que diria nessa letra? Uau, pode pensar. Eu já posso responder? Por favor. Já tenho, aqui. Eu tenho uma música pra Pelotas, que se chama Imagem. Então, a própria música já responde essa pergunta. Essa música é muito legal, porque ela conta a história, não é necessariamente de Pelotas, mas é de uma fotografia de Pelotas. Então eu falo assim, o tempo congelado numa foto da cidade, calçadas e ruas que eu nunca pensei em passar. Então é a minha história com a cidade. E não só com a cidade atual, mas a cidade antiga. Porque a minha relação com Pelotas, antes de conhecer Pelotas, eram Pelotas do Vitor Ramil, da Satolep, né? Sim. Porque Satolep é uma coisa e Pelotas é outra, né, pro Vitor? E eu tinha a imagem de Pelotas Satolep, entendeu? Que eu acho que, assim, lamentavelmente, eu acho que tá se perdendo, inclusive, né? Essa questão arquitetônica da cidade e tal. Essa aí mesmo. Que estilo é esse aqui? Poxa. É uma música. É uma música. Tempo congelado numa foto da cidade. Calçadas. A gente vai deixar o link aqui pra vocês escutarem. Quando eu postar o card, eu ponho essa música. Com essa música. Fechado. Inclusive tem um clipezinho que eu fiz, sabe, há muito tempo, eu gravando as ruas de Pelotas e tal. Então ela conta essa história de Pelotas, mas é a imagem que eu tenho da cidade atual e da cidade antiga, né? A cidade que habitava o meu imaginário, entendeu? Então, vocês lembram que tinha a banca
Do seu... Puxa, eu me esqueci o nome. Na 15? O Nelson Nobre. Seu Nelson Nobre, que Aham. tinha uma banca de fotografias da cidade antiga e tal. Era muito legal. Eu tava indo pra faculdade fazer produção fonográfica aqui e passei na frente da banca do seu Nelson e tinha uma foto da cidade de Pelotas. E eu disse assim, porra, o tempo muda. Eu não sei se pode falar, porra. Pode. Porra, caralho. Eu ponho um P depois. Aí eu disse, poxa... pronto. O tempo muda o valor das imagens, né? Eu falei assim, eu disse, cara, isso é uma música. O tempo muda o valor das imagens, né? A gente pensa, poxa, hoje a gente tá vendo um negócio aqui, cara, daqui um tempo, não é a mesma coisa. Ele vai mudar, aquela imagem não é a mesma, sabe? Muda o tempo inteiro, as imagens estão sendo mudadas. O local que tu vive não é mais o mesmo local, ele vai se moldando. Isso com o passar do tempo cada vez mais, né? E eu comecei a viajar em cima dessa história. Aí eu consegui uma caneta com um guardador de carro ali, cara, e comecei a escrever uma letra. Aí o tempo congelado, uma foto da cidade, calçadas e ruas que eu nunca pensei em passar. Eu sei, o tempo muda o valor das imagens, são visões do passado e da vida que eu nunca te dei. Os homens de chapéu cruzam ruas vazias que pensariam da imagem do dia que nunca verão, porque, né? Uma mulher se afasta talvez no mês de dezembro, num preto e branco momento que apenas a imagem detém. Aí eu falo no refrão, e eu vou além, tenho olhos coloridos de imagem azulada que a retina detém. Que isso? Cara, a gente pediu um tema e ele já trouxe a música. Porra! Eu só queria o tema. Toma. Lara, Eu acho que eu faria no estilo regional gaúcho. E como eu gosto muito de comer, eu acho que eu falaria... E gosto muito dos contrastes também. Gosto muito da culinária de Pelotas. Eu como muito aqui em Pelotas. Eu acho legal o contraste das charqueadas, do sal, do campeiro, do rural, com a coisa do doce. Do açúcar, do refinamento. Então, acho que eu falaria sobre esses contrastes, assim, das charqueadas do início e do doce, do açúcar, sal e açúcar. Eu acho legal essas contradições. E a música também tinha que ser contrastada, né? Como é que seria o contraste da música? Pô, que provocação! O contraste da música seria algo super campeiro, representando as charqueadas, e algo... Talvez... Eu tô tocando um blues junto. Não? Ou algo que remetesse a uma música mais... Aos escravos? Pô, eu tava pensando isso. Uma voz negra, de uma negra assim, com uma pegada mais africana. Ou interessante, uns eu não tinha batuques, tipo pensado. uma milonga, uma chacareira, uma milonga marcada. Milonga Rabaleira. Rabaleira. Com uns... Boa. Porque sabe que o doce tem muito a ver das escravas, né? Sim, que elas que faziam. Ótimo, perfeito. Vamos construir isso aí. Inclusive essa música gaúcha, né, de origem afro, a gente precisa resgatar, apoiar, entender o quanto ela faz parte da nossa história. Né? Eu acho que um cara que é meu irmão, assim, que eu acho que tá fazendo um trabalho belíssimo nesse sentido é o Caco Xavier. O Caco também. O Caco é um cara incrível, inclusive é um bom convidado para vocês, bom nome para vocês terem aqui para falar exatamente dessa questão da música afro gaúcha. É uma coisa muito importante. A trajetória dele, né? Desde lá do Procurado Vulgo. Sim, poxa. Até olha... Claro. As mudanças de carreira dele também. Total. Né? Ele é demais. Mas agora, para falar dessa questão afro do Rio Grande do Sul, acho que o Caco é um cara incrível e tá fazendo um baita de um trabalho. E legal esse refinar, né? Que tá nas cordas e tá no batuque, tá na expressão afro, né? Então, acho que esse contraste tá muito numa harmonia suave, que vem sendo marcada, que cresce no refinamento do doce. O refinamento do sal e o refinamento do açúcar. Olha, a música é refinado. Já tem o nome, já. A partir daí começamos. Falta só o resto. Falta só o resto. Agora o título Agora que eu agora ela abre uma caixinha. Gente, tô gravando aqui. Pô, tem 5 versões de música. 5 versões. Mas é uma boa ideia. Tô começando na música agora. Com as experiências que vocês têm. Que vocês falariam pra essa pessoa, pra mim, que estou começando, dentro desse mercado de Pelotas? Tu já é músico e tu quer começar a trabalhar ou tu quer aprender a tocar? Tá, eu quero viver de música. Quer viver de música. Primeiro, você estuda bastante. De e da música, né? Entendi.
Eu ia dizer pra ti, estuda bastante. Estuda muito, assim, te qualifica. Estudar não quer dizer que tu precisa fazer um estudo formal da música, mas se tu lê, música se tu erudita. ouvir... Não é exatamente esse. Isso, mas pode ser também, né? Mas não necessariamente. Sim. Estudar é se dedicar, é se envolver, é ler, é escutar, sabe? E o que a Lara fez, entender isso que mesmo. eu uso outros artifícios Sim. pra conectar dentro da música, que é a comunicação. Então estuda. Que é o marketing. Estuda a comunicação e o marketing, né? A Exatamente. Lara fez a lição de casa. Exatamente. ó. É. Porque geralmente o músico, Isso. ele briga com o profissional, né? Exatamente. Tem muito isso aí também, que é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla. Sabe? Que a gente precisa se profissionalizar e entender que a gente precisa, sim, estudar, sabe? Entender onde é que tu vai fazer. Trabalhar com seriedade, sabe? Né? Muita seriedade mesmo. E achar o teu caminho, o teu nicho, aonde que tu... Né? Onde que pra ti é legal. Sabe Onde um músico que eu gosto de Pelotas? É o Humberto Schumacher. Poxa, Ele Marca tá no incrível. Rio agora, né? sim. E eu admiro o trabalho dele porque ele é um músico que ele foi pro samba. Ele Claro. foi pro sete a cordas onda do dele. samba ali. Uhum. E ele achou esse nicho. E eu não sei, mas depois que veio o Renascença, outros grupos de samba de mesa mesmo, surgiram, assim. E o cara é um fenômeno. O cara, tipo, tá tocando no Clube Renascença, Sim. no Rio de Janeiro. Tá no Rio, sabe? Tipo, ele... E ele é um... Eu não sei se ele é de Pelotas, eu sei... Eu acho que o Schumacher é de Canguçu. Olha Eu não aí. quero mentir, Tá. né? Mas posso ele estar é um enganado. nome uma bem colonização legal. alemã, Acredito parece. que Deve sim. ser de Campos. No caso. Mas eu acho legal que ele achou um nicho. Ele, óbvio, como na trajetória de qualquer pessoa, eu mesmo como fotógrafo, eu já fiz tudo de fotografia, né? Agora tenho esse nicho mais voltado para comunicação, publicidade e produção audiovisual de empresas, né? Mas aí nessa trajetória a gente vai fazendo um pouco de tudo, até a gente conseguir nichar de fato. Mas isso é muito bom, assim. Sempre foca no que você acredita. Se você acredita no samba, vai pro samba. Vai tocar um rock de vez em quando? Vai porque precisa tocar numa gig e fazer um caixa, né? Mas é muito boa essa E percepção. eu acho que tu vai te descobrindo também. Tu tem que ser honesto contigo mesmo, sabe? Se isso aqui vai... não só a questão financeira, né? Mas a questão também de, pô, isso aqui vai ser legal daqui a um tempo. Eu vou olhar e é esse caminho que eu quero seguir de verdade, né? Eu acho que isso é importante pra tu estar em paz contigo mesmo. A gente tem que lembrar que o tempo vai passar e tu tem que estar em paz, né? Tu tem que, pô, tudo que eu fiz aqui tá legal, assim, é isso, sabe? Tô em paz com o que eu fiz porque eu tomei as decisões mais acertadas. Claro que a gente erra um monte, né? Eu já ia falar outro palavrão, mas eu juro que eu vou me conter. Pode dizer, a gente erra pra caralho, bicho. Porra! Mas assim, mas a gente sempre tentando achar, sabe, ser o mais honesto contigo mesmo, assim. Eu falo sempre no negócio da escola, porque muita gente, às vezes, quando vê um trabalho... Por exemplo, o meu trabalho que eu fiz, o Canções Inerentes, que foi o disco que eu gravei, que foi o mais recente, vamos dizer, que já tem alguns anos já. Foi um trabalho incrível, assim, que foi um pouco antes da pandemia. Eu lancei 15 dias antes de tudo parar. E foi o trabalho da minha vida, assim, porque eu gravei com músico internacional, gravei na Argentina, sabe? Foi uma coisa incrível, com pessoas... E que não rolou, sabe? Ele parou ali por causa de do negócio da pandemia, que acabou fazendo com que a gente não conseguisse trabalhar o disco, né? Mas eu fico pensando assim, pô, mas esse é o trabalho que eu aposto, eu tenho orgulho de ter feito, entende? Eu acho que essas coisas são importantes, assim, a gente buscando essas parcerias que tu quer fazer e buscando as pessoas certas. Isso até é um gancho para falar um pouquinho lá também da outra fala que eu tive, como é importante os parceiros, como é importante as pessoas contigo. Por exemplo, a escola, a RAS Escola de Música, não seria a RAS se não fosse a quantidade de parceiros, começando pela minha parceira, a Dani, né? A Dani RAS, que é minha grande parceira, assim, nas minhas loucuras todas, ela tá sempre junto. Mas os professores que trabalham lá, as pessoas que trabalham na parte da secretaria, todas as pessoas que estão na volta... Se não são essas pessoas, as coisas não andam. Então a gente sempre pensa assim, cara, tu nunca vai fazer nada sozinho. Então se tu quer começar qualquer negócio, e não precisa ser na música, né?
te junta com pessoas boas, com pessoas que estão fazendo sérias, legal. sérias e ter essa postura de seriedade, Isso né? é muito importante. Eu acho que é isso. Eu acho que legal. é isso. E boa sorte. É. Lara, Eu acho. eu já tô com o violãozinho aqui. Agora eu quero viver dela. Tu quer viver de Quero música. viver, quero viver. Eu vou falar baseado na minha experiência. Eu diria pra tu começar vivendo com a música. Assim, tu desenvolvendo outros trabalhos pra ter o teu dinheiro. Porque a música não dá um dinheiro de imediato, assim. Aí tu vive com a música. Tu trabalha em outras coisas que tu goste pra ter o teu dinheiro. E investir em algumas coisas pra tu ir viabilizando o teu trabalho. Estudando, investindo em estudo. Boa. Que eu acho muito importante. E que tu também não só na parte do estudo musical, que tu te desenvolva em outras partes que é muito importante, que eu acho que é a comunicação, internet, que hoje em dia tá tudo na internet, falo por experiência própria. Diria pra tu ser o teu produtor também, entender um pouco de tudo, assim, de como vender show, de contratos, de tu ser um 360, assim, sabe? Saber tudo envolvendo a música, assim, desde o show, os equipamentos, saber tudo, gravação, E até porque estúdio. depois que crescer, já vai saber. Tu vai ter que terceirizar e tu... Eu preciso ter um produtor aqui, eu preciso ter uma equipe ali, porque já vai saber. Exatamente, tu vai ter uma linguagem técnica pra falar com a pessoa. Por exemplo, tu tá Perfeito. num estúdio gravando, tu vai saber, não, eu quero minha voz mais assim, mais assada, ou eu quero colocar um delay, um reverb. Tu tem que saber um pouco Tu não dessa pode linguagem. chegar e dizer, eu quero um brilho na minha voz. É legal, isso Bota é um legal. ecozinho. Um ecozinho. Cozinha. O John Lennon que dizia, né? Não, eu quero a minha voz mais azul. Isso, eu sou puxa. Sabe que eu fiz produção fonográfica, sou formado na primeira turma de produção fonográfica que teve aqui em Pelotas, para isso, para poder ter essa relação mais próxima com os técnicos. Legal. E às vezes, poxa, não sabia como, né? Como Exatamente pedir, isso. né? Como pedir, ver uma voz mais Sim, verde. porque né? tu produz a ti mesmo, então como é que tu Claro. vai pedir? Exatamente. E mais essa visão 360. Eu acredito muito primeiro na forma, se tu quer ser um músico, eu não sei se tu vai querer seguir tua carreira tocando covers em bares, em shows, assim, fazendo, né? Ou tu vai querer ser um músico autoral. Aí, se tu for pra esse lado do autoral, eu acredito muito que tu tem que formar teu público antes de tu ficar lançando álbuns pra ninguém, Primeiro formar assim. audiência, pra depois... Formar uma audiência pra depois tu lançar uma música, assim. Porque é difícil rodar a engrenagem. Tu pode criar o álbum mais incrível do universo. Se tu não tiver uma audiência, 5 pessoas vão ouvir. É. Aí tu colocou toda uma energia monumental naquilo, acreditando que aquilo ia dar super certo. Aí teve essa barreira do ninguém ouviu. Bah! Então eu acho que a formação de público é muito importante. Saber como que tu vai formar o público e saber com quem tu tá falando, assim. Eu conheço muita gente muito talentosa que fala pra milhões de pessoas e não fala pra ninguém. Lança uma música um dia, mais um reggae, daqui a pouco mais um rock gaúcho. E ok, eu também trabalhei com isso. A gente lançava, não, vamos tocar no bar, o negócio é mais rock pop, vamos fazer pop rock, porque já estamos aqui mesmo. Sim. Né? Até eu entender, não, para aí. O que eu tô fazendo? Eu tô falando com todo mundo, eu não tô falando com ninguém, sabe? Isso é eu importante, preciso falar com uma pessoa específica. Eu não tinha esse pensamento de persona, essas coisas, que pra mim já tá até meio defasado, porque o público gaúcho é tão, dentro do nicho gaúcho, é tão variado. Tem crianças ali cantando e tem idosos, assim, é incrível, assim. Mas eu acho que é isso, é tu estudar e entender primeiro a formação de público, seguir esse caminho autoral, pra depois tu lançar tuas músicas. Porque tu pode lançar a música mais incrível do mundo, que não... Eu acho vai que tu adiantar. acabou de responder uma pergunta que eu vim de casa com uma encomenda. Ó. A Alice e a Malu, as minhas filhas, pediram pra eu te perguntar por que tu tirou os teus discos de rock das plataformas. Não tirei. Não? Não, Como é que a gente acha, então? Então, aconteceu uma coisa muito, muito chata, que eu tava distribuindo por um selo de um amigo meu, lá de Porto Alegre. Os outros discos de rock, clipes, tudo, eu botei tudo na mão dele. E foi muito legal, a gente tava trabalhando legal, só que aí ele faleceu. E aí eu perdi, por enquanto, o acesso ao... Eu já entrei com a distribuidora, tentando dar o takedown. Eu tive que dar o takedown, que é retirar das plataformas. Agora, provar que tudo é meu e tal, já tô em processo. Mas nesse meio tempo saiu justamente por causa disso. Ele faleceu de uma forma muito, muito trágica. Ele era um queridão, o Suminski. Não sei se tu conhece. Um cara fantástico, assim, faleceu de uma forma trágica, que até hoje a gente ainda tá tentando entender, assim. Então, saiu por causa disso. Eu tava achando que era isso, é pra focar o algoritmo num estilo, num segmento. Achei que era isso. Não é só isso, não. Teve essa questão. E aí, como eu já tava no regional e a maneira como ele faleceu foi muito ruim. Depois eu falo em off, que eu não gostaria de falar em público. Claro.
ficou... Eu deixei por isso mesmo. Porque eu já estava no regional, tem a questão dos algoritmos sim, não vou te mentir. Mas principalmente por causa da maneira que ele... Tá, e se um dia tu vier a colocar, tu vai colocar sob o mesmo nome? Ou vai colocar, tipo... Uma nova roupagem. Lara antiga. Lara do Antigo Testamento. Antigo Testamento. Lara Rock. Não, eu acho que se voltar pra internet, se eu conseguir os acessos de volta, eu não sei, na verdade, o que fazer. Eu vou deixar por enquanto, como eu tô mais no nicho regional e tá funcionando super bem. Por enquanto, eu não sei o que fazer. Na verdade, eu vou esperar esse tempo passar. Já faz um tempo também que ele faleceu, mas da maneira foi um pouco trágica, então eu tô esperando as coisas acontecerem, assim. Nem sei como. Eu tenho uma pergunta pra vocês dois. Um momento engraçado que vocês passaram, né? Começa contigo. Tu tem muito mais história que a Lara. Eu tenho certeza disso. Mas assim, me conta uma coisa assim. Eu cheguei pra tocar e não tinha ninguém. Ou eu cheguei pra tocar e não tinha retorno. E tinha gente. Não tinha gente. Não tinha nenhum retorno. Eu não me escutava. Tá. Ou me conta... Cara, a gente ia passar... Primeiro precisava de uma cerveja aqui, né? Eu ia passar a noite inteira contando história, né, cara? Eu quero história. Eu quero mas antes disso, eu só quero fazer um ganchinho a mais daquele negócio da pergunta anterior. Tá. Que é o seguinte... Eu acho que a gente tem que diferenciar, assim... Eu, como professor... Eu falo pra todo mundo tem que tocar, todo mundo tem que fazer aula de violão, de canto, todo mundo tem que se dedicar pra música, não importa se tu faz bem ou tu faz mal, se tu acha que tem talento ou não. Vai estudar música é vida, sabe? Tem que estudar música, tem que estudar. Pessoas que tocam ou cantam vivem mais. Vamos lá, vamos se dedicar pra música, vamos cantar, vamos estudar violão, vamos comprar um instrumento pra ter em casa. Ah, mas eu sou ruim, eu canto mal, não sei o quê. Canta igual, entendeu? Tu não precisa ter talento pra fazer música, não precisa ter talento. Quando a pessoa fala, eu quero me profissionalizar, eu quero ser um músico profissional, aí a história muda de conversa, entendeu? Porque aí é difícil eu dizer pra ti como que tu tem que fazer, qual é o máximo que eu posso fazer é te dar uma opinião pessoal, como foi a minha experiência. A minha experiência é completamente diferente da Lara. Você não tem uma diferente sugestão de carreira, assim? Tipo um plano de carreira? Eu não, sabe por quê? Na escola também não tem? Não, porque eu não trabalho com plano de carreira para pessoa se profissionalizar. O meu objetivo é ensinar música para as pessoas. Perfeito. Sabe? Porque a profissão, eu digo assim, ó, se tiver que ser bem sincero... se tu vais te dedicar pra música, só se aquilo for assim, ó, como é pra mim, eu tenho certeza que é pra Lara também, que é assim, eu não consigo fazer outra coisa, entendeu? Profissionalmente falando, eu não consigo. Eu não me vejo fazendo outra coisa, eu não me vejo... Se tu tem essa sensação, esse sentimento... Cara, te joga, entendeu? Mas se tu não tem, se a música é muito... tu tá embalado, pensa bem, sabe? É uma carreira diferenciada mesmo, assim. Tô sendo bem honesto, assim, com todo mundo, sabe? É diferenciado. Se tu vai te profissionalizar, entende? Eu quero viver disso. Avalia e analisa se realmente aquilo ali tu não faria uma outra coisa, sabe? E aí te joga, né? Então, quer dizer, são duas coisas diferentes. Todo mundo tem que tocar e deve procurar uma aula, Ok, a música é pra todo mundo. Eu acho que todo mundo tem que cantar e tocar. Ser um profissional da área da música, ao meu ver, é uma outra coisa que aí eu não tenho como te dizer, faça ou não faça. Perfeito. Né? O que eu posso te dizer é o seguinte, se aquilo é da tua essência, tu não consegue fazer outra coisa, aí te joga. Só fazer né, que eu acho que é importante falar. Bastidor da música, bastidores. Eu tenho uma muito boa. Eu fui convidado por um querido amigo meu, que também faleceu há pouco tempo. Assim, lamentavelmente, porque é um cara incrível, que era o Liber Bermudes. Um cara da música latina, um compositor bárbaro. A gente teve uma história muito legal, que quando nós iniciamos, eu estava chegando de Dom Pedrito e o Liber chegando do Uruguai. E nós montamos o Rastril, que era eu, o Liber e alguém. E aí nós ficamos muito tempo tocando na noite e tal. E uma vez, depois passou muitos anos, ele já estava com o disco dele gravado e tá. E eu também já estava com uma carreira, mas a gente continuou amigo, né, até o final da vida dele. E numa dessas ele me liga assim, mano, a gente tem me contrataram para fazer uma festa latina
Era de música latina. Vamos ensaiar isso. Pô, era legal, cara, um cachê bom, um negócio bacana pra caramba, assim. E aí eu disse, não, claro, topei, né? Vamos fazer. Vou dizer que E não. a gente se juntou a ensaiar, fazer. Boa. Cara, um repertório lindo, assim, fino, sabe? Era fino. A gente tocou música cubana, tocamos algumas coisas, né, daqui da Argentina, do Uruguai. Cara, o negócio era fino, assim, era muito legal. Aí nós fomos, né, pro tal show. Quando a gente chegou no show, tinha uma rave. Era simples assim. Era uma rave. E aí, a gente chegou na frente, eu digo, cara, é festa latina, tenho certeza. E a gente ia tocar tipo, duerme, negrito. Eram umas coisas, um repertório nesse nível, assim. E eu me lembro que tinha uma música que era do Compai Segundo, que o Líbero jogava uns beijinhos, fazendo não sei o que, pá, parará, papá. Ele fazia uns beijinhos assim, cara, era uma coisa fina, era um troço legal pra caramba. E aí, tá, vamos tocar, né? E já tava a galera a mil, daqui a pouco aquele parou, sobe nós. Se eu não me engano, era o Badalo que tava tocando baixo com a gente. Eu me lembro que o Badalo dizia assim, não, vamos ganhando a noite. Tipo, que jeito, né, cara? Vamos reverter isso aí. A gente parecia cebola na salada de fruta, né? Começamos a tocar. Claro que aquilo foi um caos, né? E daqui a pouco eu tava tocando de costas, assim, sabe? E o Líbero olhava pra mim e dizia assim, canta. Ele queria que eu cantasse. Assim, teve uma hora que ele disse assim, não, vamos relembrar o Rastril, tipo, porque o Rastril tocava de tudo, né? Então vamos embora, a gente mudou o repertório todo, cara, pra tentar... E não tinha nenhum carrão pra dar-lhe uma... Não, ele tava de carrão e tumbador, assim. Ah, então já segurou um pouquinho. Mas não teve o que adiantasse ali, né, cara? Já não segurou teve. o beat um pouquinho. E a gente com um show lindo pra caramba, e na hora disse, vamos, vai. E ele olhava pra mim e dizia, canta. Tipo, vai tu cantar aí, vamos cantar alguma coisa, né? Pra tentar. Então foi uma história incrível, assim, porque... Mas tem muitas, se a gente começar a lembrar... Foi um desastre ou o pessoal foi até curtiu? Foi um desastre horrível. Foi um desastre total. Quando as pessoas não querem que tu esteja ali naquele momento, né? Tá, e o quê? E tu julga que foi o quê? Uma leitura errada do contratante? Foi um erro do contratante. Ele queria um trabalho de música latina, mas era uma coisa... Eu acho que na época tinha uns orixás, vocês lembram? Que era um troço super pra cima, assim, era uma música meio dançante e tal. E aí eu acho que ele foi indicado, tá? Música latina, pô, o Líbero é referência na música latina, né, cara? E aí contrataram errado. Contratou pro lugar errado, não era pra ali. Entendeu? Foi isso, falta de comunicação, e a gente segurou essa aí. Eu nunca mais esqueci dessa história. Na época foi, a gente ficou trichateado, voltamos pra casa quase chorando, assim. Mas depois, como diz o Suassuna, né? Uma história boa ruim de passar é boa de contar, né? Depois tu conta, é engraçado, e a gente se divertiu muito com essa história aí. Mas tem vários. Se eu começar a lembrar aqui, tem muita coisa. Lara, uma história. Não chega a ser engraçada, mas... Eu sempre conto essa história porque foi uma das primeiras vezes também que eu cantei, que foi num bar lá em Dom Pedrito, que depois da meia-noite, as portas, as cortinas se fechavam, e aí quem tava por ali, né, o negócio ficava louco. E a gente pediram pra gente tocar, acho que uma dos Beatles, eu tenho isso na memória. Tá, toca uma dos Beatles aí, tava já todo mundo, né, bebendo e tal. Eu tinha acho que 16, 17 anos. Não, eu era menor ainda, né? 18 é a maioridade, né? Eu era menor. Eu tava ali. Aí lá pela meia-noite fechou, né? As cortinas eram pretas, assim, também. Do bar pra rua. E a gente começou a tocar uns Beatles, assim. Pediram, assim. Na hora a gente foi. E subiu, cara. Na minha frente, assim. Eu tava cantando como se fosse, assim, nesse espaço que tinha uma mesa. Um cara, um gordinho, assim. Subiu na mesa. Na verdade, ele era um senhor já idoso, assim. Eu lembro que ele tinha um peito já branco, assim. Gordinho, assim. Peito branco. Por que eu falei isso? Ela viu porque simplesmente o cara começou a tirar a roupa, assim, na nossa frente. A gente tava tocando, assim. Eu tava louca de medo que o cara caísse por cima da gente. Ele começou a tirar a roupa e todo mundo, vamos lá. E a gente cantando, eu não sabia se eu cantava, se eu não olhava. Porque, né, o que eu ia fazer? Eu não queria olhar pro cara, né? Despido ali. E aí ele foi tirando a roupa, ele tirou a camisa e todo mundo ele fez assim, né, com a camisa, jogou. Aí ele tirou a calça, tava uma calça jeans, assim. Meu Deus! E meio que caindo, assim, o pessoal, né, meu Deus, esse cara vai cair em cima da gente. E aí, no final, ele
tirou a última peça de roupa. Nossa! Cara, Puxa que droga, cara. Que droga aquela visão, assim. E eu era menor, eu tava morta de vergonha. Eu sempre fui, assim, meio recolhida, assim. Eu sou uma pessoa tímida. E eu tava olhando assim, ai, meu Deus, que vergonha, nossa, que... E eu olhava aquilo, e aquele cara, tipo, aquela... Né? Aquela bunda. Aquela bunda virada ali, pra nós, putz, assim, a gente tava com medo, porque realmente era uma mesa que se caísse aquele cara, ia cair em cima da gente, do equipamento de som também. Mas ele tava pelado, assim, né? E aí, eu era menor de idade, e aí, no outro dia, a minha mãe perguntou, e aí, como é que foi o show? Foi ótimo, tinha uma bunda na minha Bom, frente, assim. foi tranquilo. Bombou. Foi legal. Não é uma história engraçada, mas foi muito traumatizante É que pra mim. uma vai puxando a outra, sabe? Uma vez a gente tocou em Bagé. Ai, meu Deus. E aí, toquei, fiz um show, era um lugar bem legal, assim. E quando nós terminamos, tinha uma mesa com um cara. Uma mesa gigante, assim, tinha muita gente naquela mesa. E aquele cara era meio, sabe, o chefão ali. Ele, bonachão, gente boa, dando risada e tal. Quando terminou, ele nos convidou à mesa dele. Vem pra cá, tá, sente aí, pô, muito legal. Adorei o show de vocês, papapá. Cara, e ele começou a pagar cerveja, e o cara fazia... O cara, gente bueníssima, assim, né? Tá. Passou quando terminou a noite, isso já tava... Começamos ali. E disse assim, amanhã vocês vão almoçar lá em casa, mas é tipo meio dando uma ordem, assim. Vocês vão almoçar lá em casa, vocês são meus convidados pra vocês ir pra lá e tal. Eu disse, tá, e a gente com a banda, né? Não, beleza, amanhã a gente tá lá, nos deu o endereço. Disse, tá, vamos lá pegar uma boia, né? Meio-dia. Cara, chegamos na casa do cara, era um palácio. Eu tô rindo porque eu Tu conhece essa história? Era um palácio, né, cara? O cara é uma casa gigante, assim. Churrasqueira e uma galera, velho. Era uma galera, assim. Sabe essas coisas de piscina e todo mundo se jogando na piscina. Era uma coisa muito louca, né? Aquelas festas americanas, pool party. Isso, assim, tudo. E tinha champanhe, não sei o que, drinks. Jabareta. Muito louco aquilo. Eu disse, porra, que festança, né, cara? Tá, beleza, passou, tal da festa. Foi maravilhoso. Foi um período, assim, ótimo. Tá, voltamos pra casa. Acho que passou uns 15 dias, mais ou menos. A gente tava olhando... o noticiário, e teve em Bagé, cara, você deve lembrar disso, uma ação da Polícia Federal que prendeu não sei quantos traficantes, assim, o troço era uma, sabe, que juntava, moral da história, a gente tava olhando TV e disse assim, não é a casa que a gente tava lá, e a Dani, é a casa, e aí, cara, passa o cara com casaco, assim, né? E a gente tava na casa dos traficantes. Que sorte tu teve que não tinha rede social. Senão tu tava abraçado no cara, pelado, sei lá. Viagem, isso aí, cara. E a gente, meu Deus, a festa. O cara era meio dono do lugar, assim, sabe? Aquela loucura toda, né? E que inocência, não perceber Sim, que claro o cara... não, a gente tava de boa, né? mas ele era gente boa pra caramba. Que Era legal. o Wessel lá, não sei se tá vivo ele. Isso também faz 30 anos, né? Mas, assim, foi uma história bárbara que a legal. gente Tem sempre conta pessoas que são história gente inusitada. boa pra tu tomar uma cerveja numa festa, né? Fora daí, não... Fora daí não dá. Aqui no nosso programa, mudar um pouquinho de assunto, mas a gente usa a inteligência artificial, tá? E ela faz uma pergunta para os nossos convidados. E quem vai fazer a pergunta agora é ela. Então, se preparem, que depois a gente fala sobre isso. Qual foi o primeiro momento em que você percebeu que era bom de verdade? Bom de verdade. Bom Nossa. de verdade. Já quer responder, Lara? Qual é o momento que eu percebi que sou boa de verdade? Eu tenho altos e baixos, assim. Tem dias que... Eu me amo. Que eu olho, assim, gravo uma música... Eu sou É, maravilhosa. Que maravilha! Mas a maioria do tempo eu sou meio neutra pra... Tipo, sempre me cobrando, Que a gente assim. se cobra muito, né? Sempre A me cobrando. régua. Eu queria fazer melhor, não ficou bom ainda. Sabe um pouquinho de síndrome da impostora? Eu tenho um pouco, acho que disso também. Mas o momento que eu percebi que eu era boa de verdade... Puxa... Não sei, eu acho que a resposta é essa. É que tem dias que... Um momento específico... Ou a primeira coisa que tu teve muito orgulho de ter feito, acho que Pode ser. uma variação boa. E esse show agora nós vamos fazer em Jaguarão e Pelotas. O show do Jaguarão foi incrível. A gente O show de Jaguarão foi Lara, incrível. faz um corte dessa parte, coloca nas suas redes, pede pras pessoas dizerem momentos. É boa. Não, muito boa ideia. Como é que eu posso pedir isso? Tipo... Eu vou deixar o meu público responder pra pessoa. Isso. Tá. Isso. Eu não posso dizer um momento que eu fui boa. Eu vou deixar as pessoas dizerem isso, assim. Eu acho que faz mais Olha lá sentido. pra aquela câmera lá, então. Ai. Ó. Diz assim, então.
Não, você não. Tu que é o meu seguidor, comenta aqui nesse vídeo que momento que tu olhou assim esta guria lá de Dom Pedrito e disse: Hoje, esta guria é boa. Essa é Goiuda. Cara, deixa eu responder também. Eu acho que eu nunca me senti bom de verdade. Isso é o primeiro passo. E eu tô falando de coração, assim mesmo. Não acho. Eu acho que eu tô sempre buscando, assim. Sempre tá faltando um negócio. Mas eu acho que eu tenho um momento que foi que eu parei, assim. Pô, cara, que legal. Sabe? Que eu acho que eu consegui chegar num lugar que eu queria estar, que era meio de sonho, assim. Foi quando a gente foi pra Argentina. E eu gravei com o Mariano Canteiro, com o Edu Martins, com o Sebastião Percal, que era assim, cara, esses caras são muito foda, sabe? Tipo, eu tô no auge, sabe? E aí eu tava no estúdio gravando. Eu acho que esse período, assim, esse momento, né? Esse recorte da minha vida ali é um momento que eu achei que poxa, eu acho que eu fiz certo, sabe? É tu e o David Bowie acham que não são bons de verdade. E você, não, mas isso Cuca? é verdade mesmo. Quando... Eu acho que eu sou bom de verdade editando. Eu acho. Não é minha profissão, mas eu me sinto muito satisfeito quando eu edito os cortes do TinoCast, por exemplo. É uma satisfação. Mas você pode ser fora da música, então eu vou dizer que eu sou cozinhando. Olha aí. Aí eu acho que eu sou bom de verdade. Que isso? Toma, hein? Revelações. O convite agora. Eu gosto de compor e eu gosto das minhas músicas. Então, eu posso dizer que eu me acho boa de verdade em cumprir o que eu falo e eu sou responsável. Agora tá todo mundo se achando. Tu marcar... Tava todo mundo humilde, né? Eu sou bom. Quer saber do negócio? Eu sou bom mesmo. Na música... Muito bom. Na música, assim, no geral, eu não me sinto assim, sou boa. Assim, não tenho esse momento, assim, sou boa, né? Mas, assim, na vida, eu me acho muito responsável e cumpro com o que eu falo, assim. Me acho boa nisso. Toma na sua cara. Toma. Que isso? Não, o negócio de editar é porque os cortes tem que ter 1 minuto, porque a gente põe nos shorts, tá? Então, às vezes, a Flávia que seleciona e eu edito, né? E aí ela pega um trecho de 5 minutos e, eu tenho que pôr em 1. Não é só edição. É tipo como se eu estivesse escrevendo o que a pessoa tá falando. E tem que ser o que a pessoa disse. Se repete, eu tenho que escolher um só. Se tem um eu corto, tem entendeu? Tem que cortar os Então, isso aí me dá uma satisfação, porque eu sou virginiano e eu gosto de organizar as coisas. Esse aqui não ficou bom, sai! Esse ficou bom. E tu? Qual é o momento? Profissionalmente, eu acho que é sempre uma escala, né? Uma constante. Eu acho que quando eu tive a minha primeira campanha nacional, que foi pro Burger King, pra mim foi ali, tipo... Pô, se eu tô fazendo uma campanha pro Burger King com um influenciador, que era o Lucas Neto, fotografando Barbie Hot Wheels... e aí uma foto tua que roda todo o Brasil inteiro. Tipo, do Chuí, né? Tipo, de Pelotas até o Pará. Que legal. Pô, aí... E ficou bom. Cara, quando eu cheguei aqui, ele trabalha com o Nelson Faria, cara. Nelson. Aí ele já gravou com a Ana Maria Braga, esse cara... Mas eu sou mais do Nelson Faria. Eu também, mas eu digo por popularidade. O Nelson, uma vez, eu sempre digo aqui, e isso me ajudou muito. A gente tava gravando um Café Lá em Casa, que era a temporada que a gente tava fazendo na casa dele. Foi um dos episódios, eu acho que foi com o Ed Mota, alguma coisa nessa temporada. E o Nelson sempre fazia o café antes de gravar, né? Porque era um café lá em casa, conversava com o músico e tudo mais. Ele tava tocando o piano dele lá, e ele disse... ele tava tocando... Olha a música! Eu quero uma casa no campo. E aí, teve um momento que ele falou assim, ó... bicho, você tem 2 ouvidos e uma boca. Então, você tem que ouvir mais e falar menos. Quando você... conseguir fazer isso, você vai ser um profissional e um músico excepcional. Isso eu levei pra minha vida e levo até hoje, né? Porque, dentro do meu trabalho, ou até dos nossos, que é da criatividade, a gente ter uma escuta ativa é melhor do que ter uma fala ativa, né? Porque ficar falando vamos fazer, já começa a gerar uma expectativa muito alta no teu cliente, que às vezes... Alto lá, calma. Então, vamos entender a necessidade. E eu consegui isso levar pra mim. E isso, pra mim, é muito bom. De
Eu já gravei 2 temporadas com o Nelson, eu já fiz um camp. Esse ano eu tô indo pro 2º camp da música brasileira, que é em São Paulo, né? Que junta os melhores músicos e a galera que quer aprender com os melhores músicos da música. Entra muito, sai calado. Não, eu entro aqui, ó. Isso não dá nem pra se expressar muito. Não, Fica não, quietinho. mas e é legal que tem as jams. Depois das aulas, tem as jams de noite. E aí a galera se encontra, cada um pega o instrumento e toca. E aí todo mundo... E aí tem o quarto, o 709. Aí fica até 2, 3 da manhã, tocando, só tocando, bicho. Toca. É muito legal, muito legal. E já tive o prazer agora. Que tamo- legal, olha tamo aí. de novo. Que baita história. Mas, gente, quero agradecer demais a participação de vocês. Nossa, eu tô muito feliz. Tinha que ter O público. assunto foi bom, rendeu hoje, né? Bom. Não deu pra falar tudo, mas falamos bem. Sim. Obrigado demais pela participação de vocês. Em meu nome, em nome do Tino e do Cuca também. E da Flávia. E da Flávia, né? Agradecer a presença de vocês é mais que uma honra pra gente, porque a gente Poxa, estava muito tentando obrigado. já esse programa há um tempo já. Obrigada. E fazer com que a gente consiga trazer pessoas experientes, tanto na música regional quanto na educação, pra gente é sempre muito bom. Então, falar de música para 2 pessoas que gostam muito de música, né? É um prazer. E escutar as histórias de vocês foi muito bom. Coisa boa. Oh, coisa boa. obrigada, a gente obrigado. que agradece. Isso aí. Esse foi o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas e região. E até a próxima com muito mais TinoCast. É mais. Obrigado.